Eu te convido a abrir Romanos capítulo 1, versículo 1. Amém? Evangelho de Jesus, segundo Paulo, a igreja em Roma, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. No momento em que vamos expor e nos expor a Tua palavra, nós dependemos de Você para comunicar essa verdade. Nós dependemos de Você para receber essa verdade, Senhor. O pregador não prega de maneira eficaz se não for dependendo de Ti. A ovelha não recebe, Senhor, a boa palavra se não for dependendo de Ti, Senhor. Então todos nós que estamos aqui carecemos de Ti, Espírito Santo. Que o nosso coração esteja receptivo para ouvir a Tua palavra essa noite. Fala conosco tudo que o Senhor quiser falar. Comunica com o nosso coração, o Teu coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. A igreja diz: queridos, sem forçar o texto, sem querer ser cansativo, eu tenho pronto, no mínimo, mais 2 temas nesse mesmo texto, Romanos capítulo 1, versículo 1. E não é que eu quero pregar isso. Me entenda, por favor. Talvez você possa abusar do assunto. É como se Deus estivesse insistindo conosco. Se um pai fala várias vezes com um filho a mesma coisa, será que o filho entendeu ainda o que o pai está falando? Sim ou não? Eu acho que isso está acontecendo com a gente. E não que a gente está pecando por não entender. Acredito muito que Deus está insistindo conosco, não em nos dar uma mensagem nova, inovadora, não, mas bater no mesmo ponto para que a gente compreenda de maneira mais profunda a mesma revelação sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então é sobre isso que a gente vai estar fazendo nos próximos dias. Se for eu ou se for Jéssica pregando, nós vamos abordar Romanos da mesma forma com você. Nós queremos intencionalmente abrir esse texto e permitir com que esse texto fale conosco. Amém? Eu hoje queria partir de uma pergunta eu vou na verdade continuar hoje que eu ministrei semana passada, né, quando eu falei sobre a grande questão da vida. Se você estava aqui, você me ouviu, você sabe qual foi a grande questão da vida. Léo fez um bannerzinho com a frase que eu falei aqui. E eu fiquei olhando para aquele banner, lendo aquela frase, quase todos os dias dessa semana. E isso ficou me perseguindo, isso não saiu da minha cabeça. A grande questão da vida não é quem eu sou. A grande questão da vida é de quem eu sou. E isso não está saindo da minha cabeça, eu não consigo parar de pensar nisso. Então eu queria dividir isso com você, amém? Então eu queria partir de uma pergunta. Minha pergunta com você é: como um homem como Paulo escreveu um livro como Romanos? Como um homem como Paulo escreveu um livro como Romanos? Só para te lembrar, quem era Paulo? Paulo, ele era um religioso, extremista. Por mais zelo que você tenha pela sua fé, por mais que eu diga que eu nunca vou abrir mão de Jesus, eu não tenho coragem de matar outra pessoa por causa disso. Se alguém entrar aqui nos visitar, nos conhecer e falar assim: olha, interessante o seu culto, interessante o seu espaço,
mas eu não quero Jesus, eu não quero ser cristão. Nós vamos matar essa pessoa? De maneira alguma. Ela vai ser agredida, xingada aqui? De maneira nenhuma. Agora, Paulo era diferente. Quando eu digo que Paulo era um religioso extremista, Paulo agredia, matava, perseguia quem não concordava com a fé que ele tinha. Esse é o autor de Romanos. Faz parte da história desse autor ser um homem que, em nome do que ele cria, do que ele acreditava, da fé dele, matar quem exercia uma fé diferente. Então, minha pergunta é: como que um homem desse escreve um livro desse? Que eu falei para você semana passada. John Knox, um grande estudioso da Bíblia, chegou à conclusão de que o livro de Romanos é o maior escrito teológico já feito por um homem. Ele não achou nada mais profundo do que o livro de Romanos. Como que um homem que era assassino, e eu descobri algo pior do que assassino, e Paulo era assassino e também pior do que um assassino, pior do que alguém que mata alguém, é alguém que incentiva outros assassinos a matarem alguém. E Paulo era assim. Paulo era um assassino que incentivava outros assassinos a perseguir os primeiros cristãos. Quando chegarmos no céu, nós vamos encontrar um irmão de fé nosso. Um irmão chamado Estevão. Não é o Esteba. O Esteba também vai estar lá. Tá? Ele só não está no culto, mas no céu ele vai estar com a gente. Mas Estevão tem uma característica muito peculiar. Você sabe qual é? Ele foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por causa de Jesus. Foi o nosso irmão Estevão. A gente vai encontrar ele no céu. Aí eu te pergunto, quem foi que mandou matar Estevão? Vai ganhar um doce, quem acertar. Paulo tá ali, acertou. Eu te dar um pacote de açúcar para ela, naquela cesta básica. Um doce para Thalia. Paulo foi o autor do primeiro mártir da nossa fé. No céu, o nosso irmão Estevão vai estar lá, o primeiro cristão que morreu por não negar Jesus. E o autor responsável pela morte do nosso irmão foi o autor dessa carta que a gente está insistindo para que você leia. Queridos, Paulo odiava qualquer coisa que chegasse próximo do cristianismo. De religião, Paulo era do judaísmo. E da linha mais severa, mais ortodoxa do judaísmo. Fariseu, ele se titula fariseu de fariseus. Ou seja, quando Paulo vai falar sobre a fé por obras, ele diz assim, se fosse para fazer algo para conquistar a Deus, ninguém me ganhava. Eu fiz mais que todos, a ponto de eu perseguir, matar. Eu jejuei mais, eu estudei mais, eu fui mais que todo mundo. Se for para brigar no que faz, eu fiz mais. Só que ele foi tanto, com tanta sede ao pote, que tipo assim, era arrebentando tudo. Era aquele camarada que dava um tiro para matar um carrapato. E acabava matando o boi. Esse era Paulo. Dupla cidadania, falava vários idiomas, poliglota. Pregava para os presidentes, para os reis, falava com os prisioneiros. Um homem incrível. Como que um homem desse escreve um livro como esse? O livro que até hoje, o livro de Romanos, mexe com muita gente. Os pais da igreja foram, como Martinho Lutero, eu te falei semana passada, Martinho Lutero, como, eu falei um outro, não sei profundo. Teve um outro grande
pai da reforma, João Calvino, foram muito mexidos com o livro de Romanos. Martinho Lutero e Agostinho de Hipona. Como que um homem de Deus escreve um livro desse? Sabe qual é a resposta? Romanos capítulo 1, versículo 1 é a resposta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Como é que um homem sai de assassino, perseguidor, para perseguido? Como é que ele escreve algo tão sublime como o livro de Romanos? A resposta é que ele descobriu não quem era, mas de quem ele era. No caminho para Damasco, ele descobriu que ele não era mais dele mesmo. E esse é o porquê, e esse é a explicação de como alguém que era avesso a Deus escreve algo tão incrível sobre Deus. Está em Romanos capítulo 1, versículo 1. Um homem rendido a Deus. Pastor Hernani chama isso de senso de pertencimento. Paulo foi tomado por isso. A verdade é que eu agora pertenço a Jesus. E isso fez com que Paulo se tornasse tão notável na nossa fé. Amém? Sabe, queridos, século 21, a gente ficou um pouco confuso com relação à nossa identidade. Quando Paulo vai escrever Romanos, ele vai se apresentar. Versículo 1, ele vai dizer, Paulo, e ele está aí apresentando a sua identidade. Paulo é quem eu sou. Agora, quando ele vai continuar se apresentando, ele não vai estar falando mais de quem ele é. Ele vai estar falando agora de quem ele pertence. Então, agora ele vai falar sobre servo de Jesus Cristo. Na definição de quem Paulo é, está a quem ele pertence. Na definição de quem Paulo é, está quem o chamou, chamado para ser apóstolo, chamado por outra pessoa. Na definição de quem eu sou, Paulo vai dizer, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, Paulo se intitula separado por outra pessoa. Eu te mostrei semana passada isso. Esse texto parece que é definindo Paulo, mas não é sobre Paulo, é sobre quem é o dono de Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 1 não é sobre o grande apóstolo, é sobre o servo e o dono dele, que separou ele, que chamou ele e que criou ele. E, olhando para a nossa geração, nós temos aqui pessoas bem mais velhas que eu, que merecem muito respeito. Mas a gente é meio perdido com a nossa identidade. Esse fim de semana eu estava em São Luís. E uma pessoa muito querida, sentei à mesa com ele para conversar. E aí eu vi, estava escrito uma tatuagem assim, escrito fé, no braço dele. Eu cheguei para ele e perguntei assim, você é de alguma igreja? Estava escrito fé no braço dele, só esse detalhe. Tá bom? Muito querido, estava escrito fé assim, ó, no braço dele. Se eu não te falei isso, eu estou te avisando. Estava escrito fé, uma tatuagem aqui no braço dele. E eu perguntei para ele assim, você é de alguma igreja? Estava escrito fé aqui assim, ó, no braço dele. E aí ele me respondeu assim, Deus me livre. Eu buguei na hora, porque estava escrito fé no braço dele assim, uma tatuagem. E eu só fiz uma pergunta simples, você é de alguma igreja? Ele meteu um Deus me livre tão convicto que eu achei que eu estava errado de perguntar para ele. Eu estava no apartamento dele, eu estava no ambiente dele. Ele falou assim, Deus me livre. Eu baixei o tom e falei assim, mas por quê? Ele viu na minha rede que eu era um pastor.
Aí eu falei para ele, você sabe que eu sou um pastor, não sabe? Aí ele falou assim, pastor, vou te falar um negócio. A igreja não me aceita, porque, não sei se o senhor sabe, eu sou homossexual. Então, toda vez que mexe no assunto de igreja, eu crio problema. Então, a menos que o senhor não queira me converter e não queira falar para mim que eu vou para o inferno e que estou errado, a gente vai se dar super bem. Assim, amigo, na bucha, assim, na lata, sem tirar nem pôr. Eu dei um abraço nele e falei assim, não se preocupa com isso, querido. Nem todo pastor é igual, nem toda igreja é igual. Mas talvez a gente possa estar errado de alguma forma em algum ponto nosso, tanto eu quanto você. Ou seja, eu achei interessante, porque ele estava convicto disso. Como eu sou homossexual, igreja é um ambiente que não combina para mim. Vão querer falar mal disso, vão querer me converter, vão querer forçar a ser um negócio que eu não sou. Não dá para mim. Sabe, as pessoas colocaram na cabeça, e não só sobre a questão da homossexualidade, a questão do vício da mesma forma, a questão do egoísmo é da mesma forma. As pessoas estão colocando dentro de si que são o que sentem. Faz sentido isso que eu estou falando para você? As pessoas estão se definindo pelo que sentem. E eu nem estou falando do restante do assunto sexualidade. Agora, nos Estados Unidos, postaram uma foto de uma mulher que se sente um cachorro. Então, ela anda de coleira e pede para o marido dela andar puxando ela. Porque ela se sente uma cachorra. Então, as pessoas estão se definindo. Ela diz que ela é uma cachorra agora. As pessoas estão se definindo por aquilo que sentem. A identidade está confusa. Fora a questão que a gente coloca, a gente sempre diz assim, ó, a questão de quem eu sou está confuso. Isso está claro demais. Mas outras coisas que estão confusas. O que eu sinto, o que eu quero, a minha percepção, a minha opinião, o meu chamado, a minha carreira, o meu dinheiro, o meu esforço, o meu sonho. Vocês estão confundindo, porque elas estão em um lugar que talvez não seja o lugar delas, se apropriando de uma identidade que não é a identidade que Deus tem para elas. E queridos, sabe uma coisa que eu lembrei hoje do nada? Hoje a gente está valendo o tanto de seguidor que a gente tem, o tanto de like que a gente tem. Esse mundo nosso de rede social, essa geração que os nossos filhos, que Caleb, Ada, essa geração de agora que está... Nós temos que tomar muito cuidado. Porque uma geração inteira voltada para a aprovação pessoal no meio digital. Então, vale mais quem tem mais seguidor. Vale mais quem... Como é que fala? Não é quem junta mais. Tem um nomezinho para isso. Engajamento. A cara de Jéssica essa palavra. Vale mais quem tem mais engajamento. Ela fala assim, tudo pelo engajamento, tá? Tudo pelo engajamento. Assim que ela fica falando. Assim. A mídia da igreja, né? Tudo pelo engajamento. A nossa geração está entendendo rápido demais sobre engajamento. Só que não está entendendo sobre arrependimento. Você não entendeu? Você entendeu? O nosso problema é século 21. O nosso problema no século 21 é que a gente entende muito sobre engajamento, mas não entende muito sobre arrependimento. Sabe, é tudo... Eu fiquei parando para pensar. Eu tive um celular muito antigo. Eu lembro do meu celular que meu pai teve. Era aquele tijolão que ele andava tudo assim. Eu acho que era desse tamanho. Andava assim, ó. Acho que
Cara, você que na casa dos 20 anos, você não viu isso. Se você viu, porque você é mais velho que isso. Mas tinha um tijolão que a gente andava com ele aqui assim, ó. Era um grandão preto. A tela dele nem era colorida. Esses celulares nem câmera tinham. E eu fiquei lembrando de quando começou a surgir as selfies. A nossa geração de hoje aqui, ó, nem lembra disso. Porque nosso celular, a gente já fala assim, se a câmera frontal for ruim, eu nem quero. Gente, eu sou do época que celular nem câmera frontal tinha. E, na verdade, a câmera frontal surgiu para satisfazer uma necessidade pessoal, de autossatisfação, de autorrealização. Selfie, em inglês, é uma junção de duas palavras. Self, até o F, e selfie. Self é próprio, si mesmo, eu mesmo. Selfie. E do final significa inho. Então, selfie, na verdade, é euzinho. Você sabia disso? Eu estava vendo um estudo de o número de mortes por tentativa de tirar selfie disparou no mundo. Porque as pessoas vão para a beira de penhasco e querem tirar a melhor foto no melhor ângulo. E o cara cai e morre. Esse fenômeno da selfie é só a ponta do iceberg de um problema que está dentro de nós. O culto a nós mesmos. É o melhor ângulo. É a mulher que tem esse lado favorável, né? Eu não sei se a gente tem isso também. Se tiver, me corrija. Eu fui em 2 aniversários essa semana passada. Jordan, para descobrir o lado, a melhor foto, o melhor ângulo. Essa luz não ficou boa, esse lado não ficou legal. Vocês estão olhando a minha assim? A minha é. O fenômeno da selfie. A senhora nem passou por isso. Graças a Deus, Deus lhe deu um livramento. Você vai banhar no rio, né, senhora? Tá com o menino. O fenômeno da selfie. Selfie, na verdade, começou a surgir em 2004. Um site de banco de dados de imagens. Mas com a rede social em 2012 que começou esse negócio de selfie. Não se tinha isso antigamente. Selfie de 2012 para cá, que popularizou. Mas ninguém chegaria para comer antigamente. Meus avós nunca fizeram isso, gente. Chegar no restaurante para comer, tirar uma foto nossa com a comida e postar isso. Você parou para pensar que isso é um absurdo que a gente faz? A gente normalizou algo que é um pouco idiota. Vamos ser honestos? Você pegar um prato, tirar uma foto com ele e postar. Minha avó vendo isso não faz sentido na cabeça da minha avó. E isso aponta para um problema gigante que nós temos dentro de nós. Culto a nós mesmos. Estamos cheios de nós, a ponto de a foto que era para eu tirar do outro, agora eu tiro mais de quem? De mim. Eu fiquei pensando nessas coisas hoje de tarde. Nada. Tudo a ver com o que a gente está pregando. A gente naturalizou a selfie. A gente naturalizou o autorregistro. A minha suspeita é que estamos no centro de algo que não deveríamos estar. Vou repetir para que você ouça. A minha suspeita é que estamos no centro de algo que nós não deveríamos estar. A leitura bíblica nos prova isso. Você já leu a Bíblia? O Dizascope fez uma capa incrível, sempre falo dessa capa. Ele pegou uma Bíblia e escreveu numa capa em preto com dourado. Este livro é sobre Jesus. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que esse livro não é sobre nós, não é sobre você.
O problema é que a gente está ansioso e a gente quer ler um texto bíblico que a gente vá nos acalmar. Está errado, gente. Você não lê a Bíblia porque está ansioso e quer se acalmar. Você lê a Bíblia porque o Deus que resolve a ansiedade disse para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a gente não lê a Bíblia para se encontrar, para ter a melhor resposta que nos satisfaça. Na verdade, a gente lê a Bíblia para encontrar aquilo que satisfaz o dono desse livro. Esse que é o sentido da leitura. Não é caixinha de promessa. Você já pegou uma caixinha de promessa? Você nunca viu? É um negocinho desse tamanho, com uns papelzinhos quadradinhos, retângulozinho assim. Todo dia você tira um papelzinho e tem uma promessa para você, para te abençoar no seu dia. Caixinha de promessa. Engraçado que eu nunca vi uma caixinha de maldição. Acho que não vende, né? Porque ninguém quer abrir de manhã cedo, 6 da manhã, abrir assim, raças de víbora. Ninguém quer ler esse negócio de manhã, né? A gente quer ler uma promessa de Deus para nós. Aí fizeram caixinha de promessa. Eu me lembro de ter tido uma dessa. Thalia tem, ó. Quem quiser uma promessa, pega com Thalia, viu? Ela disse que tem uma. Estamos no centro de alguma coisa que não deveríamos estar. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da nossa história. Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Sabe, eu acho que às vezes a gente confunde Bíblia com diário. Não sei se você tem costume de escrever alguma coisa sobre você em algum lugar, mas o nome disso não é Bíblia. O nome disso é diário. No diário você escreve: querido diário, hoje eu viajei para São Luís, fui numa cafeteria, hoje eu atendi tantos. Querido diário. No seu diário você escreve sobre você o que você quer, amém? A Bíblia não é diário, gente. Na Bíblia, o dono dela escreveu o que ele queria sobre a história dele e o poder dele. Bíblia não é diário. Bíblia é sagrado, porque o dono dela é santo. A gente chama isso aqui de a palavra de Deus. Você quer algo sobre você? Escreva um diário. Você quer algo sobre Jesus? Aí nós temos a Bíblia Sagrada. Dá uma cutucada no seu irmão e diz assim para ele assim, ó: saia do centro. Saia do centro. Coloque Cristo nesse lugar. Amém? Saia do centro. Coloque Cristo nesse lugar. De qualquer forma, nós precisamos olhar para esse texto, Romanos capítulo 1, versículo 1, e cavando um pouco mais, eu queria responder essa questão, sobre a grande questão da vida. Não quem somos, mas de quem somos. Eu queria martelar isso para você essa noite. Se você não entender onde eu quero chegar, eu quero só chegar aqui e cavar com você que a grande questão da vida não é quem você é. Muito tempo ensinaram isso para a gente. Você tem problema de identidade, viu, irmã? Então vai atrás da sua identidade. Querido, se tem algo que é maior que quem somos, por que eu não descobri isso antes? Por que não me falaram isso antes? Eu de verdade, eu sempre fiz buscar quem eu sou. Mas ninguém nunca me falou que mais importante quem eu sou era de quem eu sou. E de quem eu sou é infinitamente maior do que quem eu sou. A quem eu pertenço é infinitamente mais importante do que eu sou. Só que nós reduzimos nossa existência ao que nós definimos do nosso ser. Eu sou pedreiro, eu sou pastor, eu sou casado, eu sou inteligente, eu sou rico. Nós definimos a nossa existência em nós. Não.
Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Queria te convidar a encarar essa pergunta comigo. E a pergunta é: a quem você pertence? Pensa comigo, por favor. Se pergunte isso. De quem eu sou? A quem eu pertenço? Abra comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. 1 Coríntios 7, 23. O mesmo autor, o apóstolo Paulo, vai dizer assim, ó: vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Você pode repetir comigo? Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Queridos, eu acho suspeito que se convidássemos o apóstolo Paulo para pregar na nossa igreja e ele entrasse aqui, se nós fizéssemos uma pergunta para ele: Paulo, quem você é? E antes que eu te responda o que talvez Paulo responderia, responda você para você mesmo. Se alguém chegar a perguntar a você: Thalia, quem é você? Gabriel, quem é você? Pablo, quem é você? Eu acho que nós temos dificuldade em responder essa pergunta, porque a gente vai começar a misturar o que nós fazemos. Por exemplo, eu sou Eliatan, formado em administração, técnico de segurança do trabalho e empresário. Você percebeu que eu comecei a falar coisas que eu faço para definir coisas que eu sou? Agora você viu a definição de Paulo, Romanos 1:1? Paulo, quem é você? Paulo, vírgula. E ele poderia ter um monte de credencial. Só que ele coloca agora: servo de Jesus Cristo. Na definição de quem ele é, ele vai dizer que ele pertence a alguém. Chamado para ser apóstolo. Na definição de quem ele é, ele vai colocar que ele foi chamado por alguém. Separado para o evangelho de Deus. Na definição de quem ele é, ele vai colocar que ele foi separado por alguém. Você não vai ver Paulo falando do que ele fez ou faz, ele vai definir a si mesmo como pertencendo a alguém. Então, se Paulo chegasse aqui para a gente e fosse definir quem eu sou, eu acho que ele falaria algo mais ou menos assim, ó: Paulo, eu sou Paulo, escravo, propriedade pertencente a um homem, Jesus Cristo. Prazer, queridos, essa noite estar com vocês. Meu nome é Paulo, escravo de Jesus. Não foi o que ele escreveu? Romanos 1:1? Servo de... É só uma palavra bonita, expliquei domingo passado. Ali a tradução é doulos. Doulos é escravo. Ou seja, eu sou propriedade de alguém que é meu proprietário. Paulo, escravo de Jesus, ao seu dispor. Paulo, eu sou submisso a um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Romanos é sobre um homem e seu dono. Romanos não é sobre um grande apóstolo que escreveu um grande livro. Romanos é sobre um servo que foi grandiosamente usado por Deus. Em Romanos, o único grande é Deus. E a canção está certíssima. É mais de ti e menos de mim. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele vai dizer assim: olha,
vocês foram comprados por um alto preço. Não sejam escravos de homens. Então o que Paulo está dizendo? Cristo me comprou. Ele é o meu dono. Gente, eu tenho dificuldade de explicar isso para você, até porque eu tive muita dificuldade de eu entender isso. Porque não é comum nós entendermos hoje, talvez há 500 anos atrás ficaria mais fácil, que uma pessoa é dona de outra pessoa. Na África até hoje existe escravidão. Existem países que você compra gente. Isso não é absurdo até de ouvir? Eu chego na tua farmácia, eu queria Dorflex, eu comprei Dorflex. Você chega em alguns países hoje, eu quero comprar um homem. Você compra um homem, você paga e leva um homem para você. Aí você manda esse homem carregar tijolo, você manda ele cavar. Você é dono de uma pessoa. É difícil a gente explicar isso, entender isso. Nós não somos donos de ninguém. Quando o marido brinca com a mulher, a primeira coisa que ela fala para ele: tu não manda em mim. Tá pensando que tu é meu pai, tu é meu dono. A gente espoleta logo. E o homem fala a mesma coisa para a mulher. A gente é tudo errado do mesmo jeito. Só que Paulo está dizendo: eu sou escravo de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus Cristo, homem, é o meu dono. É assim que Paulo se apresenta. Cristo é o meu dono. E aí você me diz assim: mas pastor, pensar dessa forma é muito indigesto. E eu nem consigo. Eu tentei, escrevendo esse sermão, pensar num exemplo. Né? Eu estava com a minha cunhada essa semana, lá em São Luís, e ela tem um cachorrinho. Né? Eu falei assim: não, se eu dar esse exemplo para a igreja, eles vão achar que eu estou chamando de cachorrinho. Mas cachorro tem um dono, não tem? Mas ainda assim, cachorro faz o que ele quer, às vezes. Se ele não quiser comer, ele não come. Eu falei assim: Jesus, eu não quero chamar ninguém de cachorro na igreja, não é isso, não se ofenda comigo. Mas eu fiquei pensando num exemplo para te colocar na cabeça como que é ser dono ou propriedade de algo. Eu lembrei do carro. Um carro. Então deixa com esse exemplo eu tentar te explicar como que é ser propriedade de alguém. Pensa comigo num carro ou numa moto, é um veículo. Seu carro ou sua moto diz para você aonde quer ir? Sim ou não? Absolutamente não. É o dono do veículo que diz para o veículo onde o dono quer ir. O carro se lava quando ele quer? É o dono do veículo que pega e lava o veículo. Você já viu o carro falar assim, ó: não, estou com a suspensão ruim, hoje eu só posso levar 2 pessoas. Carro algum fala alguma coisa dessa? É o dono que chega para o carro e fala assim: ó, no meu carro hoje só vai dar para carregar 2. Ou eu quero carregar 50. O dono escolheu carregar 50, ele vai carregar 50. Aquela Hilux ali é top, dá para carregar quase 50. É o dono que diz para onde o carro vai. É o dono que diz aonde lava. É o dono que diz onde para. Aquela Hilux não brigou contigo hoje, falou assim: não, aqui não. O dono dela quis parar ela ali. É esse nível de consciência que Paulo está querendo falar para a igreja. Eu sou escravo de Jesus. Jesus é o meu dono. Então, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não falo o que eu quero. Eu não vou para onde eu quero. Eu não como o que eu quero. Eu não estudo o que eu quero. Eu não me relaciono com quem eu quero. Não é sobre o que eu quero. Gente, só o evangelho consegue dar um tiro no nosso orgulho. Para a gente parar de si mesmar. Porque a gente acha que as coisas são sobre nós. A gente acha que é autossatisfação.
É pecado você querer ir a Deus, se autossatisfazer. E eu não estou falando que não existe satisfação em Deus. Existe muito. Mas Deus não é um produto que você usa e fala assim, gostei, quero mais. Deus não é isso. Paulo nos ensina que Jesus é o dono dele. E se você não sabia, eu vou te mostrar biblicamente falando. Nós somos duplamente propriedade de Deus. Por duas vezes Deus é nosso dono. Primeiro fator que dá direito a Deus ser o nosso dono. Ele é dono por criação. Como Ele nos criou, Ele é o nosso dono, amém? Se você criou, você é o dono, amém? Não importa. Uma música, foi você que criou, você virou o dono da música. Quem quiser cantar aquela mesma música, gravar aquela mesma música, vai ter que pagar para você ou falar com você, porque você é o dono. Dono é quem cria. Deus é dono porque Ele nos criou, amém? O livro do Gênesis mostra isso. Deus é dono por criação. Agora, Deus também é dono por aquisição. Abre comigo, por favor, esse texto, é muito lindo. Olha isso aqui, ó. Colossenses, capítulo 2, verso 13. Deixa eu te mostrar um negócio. Ele nos perdoou as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O mesmo autor, o mesmo Paulo, falando para os nossos irmãos da igreja dos Colossenses. Ele vai dizer agora assim, ó, nós éramos endividados e não tínhamos condições de pagar a dívida. Jesus pegou essa dívida que não tínhamos como pagar, levou na cruz e naquela cruz pagou a nossa dívida. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Olha para aquela cruz de novo, por favor. Olha lá, por favor. Eu acho que a gente tem que mudar essa cruz de lugar, viu? Vamos achar um lugar para... Quando meter a parede aqui, a gente mete a cruz aqui na frente. Concorda comigo que aquela cruz me mostra o lugar de perdão? Se eu olhar para a cruz, eu lembro que eu sou perdoado? Sim ou não? É fácil entender isso, amém? Agora, a cruz não é só um lugar de perdão. Cruz é um lugar de aquisição. Quando Cristo morre por nós naquela cruz, Ele não só dá perdão para a gente, Ele nos compra e agora Ele se torna o nosso dono. Se eu fosse você, dava uma salva de palmas para Jesus, só por causa dessa explicação do William. Eu fiquei pensando comigo, então a cruz não é um lugar só de perdão, a cruz é um lugar de aquisição. Na cruz eu não fui só perdoado, na cruz eu fui comprado. Fui comprado porque eu era um endividado. E endividado lascado. Recebi o perdão. E sobre mim recebi um novo dono. A diferença é que esse dono agora me ama e não quer fazer o que o pecado faz comigo. Essa é a diferença. Mas nós nunca deixamos de ter dono. A questão é que a gente sai do dono do pecado, que é um jugo que nos aprisiona, para ser agora escravos por amor a Jesus. No Éden fomos criados. Na cruz fomos comprados.
Eu tenho orado esses dias. Senhor, me dá essa consciência. Gente, eu sou muito cheio de mim. Eu gosto de uma boa briga. Eu detesto perder uma discussão. Eu gosto de mandar. Você que me conhece um tiquinho, você já percebeu. E quem gosta de mandar tem dificuldade de se submeter. Quem gosta de mandar não gosta de ser mandado. Não sei porque o João está cutucando Jéssica. Como é que é o temperamento nosso? Colérico. Colérico é o temperamento que mais precisa do sangue de Jesus na vida dele. Eu tenho orado para que eu tenha essa consciência de pertencimento. Eu tenho um dono. Alguém diz para mim, Eliatan, para, e o Eliatan tem que parar. Eliatan fica, e o Eliatan não vai. Eliatan chega, e o Eliatan cala. Eu tenho um dono. Eu dou muito trabalho para o meu dono. Ainda não cheguei no ponto de Paulo dizer assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gente, eu acho que eu estou longe demais disso. Mas hoje, refletindo em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo me inspirou e me lembrou de que Deus é meu dono duas vezes. É dono porque me criou, é dono porque me comprou. Se Deus é nosso dono duas vezes, nós somos devedor de Deus duas vezes. Devemos porque fomos criados, devemos porque fomos comprados. Faz sentido eu insistir com você que a grande questão da vida não é sobre quem somos, é de quem somos. Eu não estou preocupado em pregar uma mensagem nova que deixe você impressionado. Talvez seja a mesma mensagem dita de maneira diferente, num dia diferente, de maneira mais simples possível. Nós temos um dono. Jesus é o nosso dono. Cristo me comprou. Então, sendo dele o meu dono, não preciso buscar agradar a qualquer outro homem. Eu tenho certeza que eu vou te falar isso. Paulo não tinha a preocupação em agradar nenhuma pessoa. Paulo não tinha a preocupação de agradar aos pais. Paulo não tinha preocupação em agradar os outros 12 apóstolos. Paulo não tinha preocupação em agradar as ovelhas que ele pastoreava. Paulo só tinha preocupação em agradar um homem. Gente, exercício, tá? Raciocínio, vamos botar o neurônio para derreter. Não faz sentido que é melhor vivermos uma vida que agrade apenas uma única pessoa? Faz sentido ou não? Por que a gente não faz isso? Por que a gente quer agradar marido, a gente quer agradar filho, a gente quer agradar pai, mãe, patrão, namorado, namorada? A gente quer agradar todo mundo. Chega no final do dia, a gente está cansado. Chega no final do ano, a gente não está exausto. Por quê? Porque eu quis agradar todo mundo. Se eu podia ter agradado apenas uma pessoa. E eu fiquei pensando, quer dizer então que se eu agradar só Jesus, eu posso ignorar o resto, que não tem nada a ver mais. Eu não preciso mais agradar minha mãe? Não é esse o raciocínio. O raciocínio é que se você conseguiu agradar Jesus, por tabela de bandejas de bônus, você conseguiu agradar todo o resto. É impossível você agradar Jesus, se comportar como Jesus sendo seu dono,
e você ser fofoqueiro, você ser desonesto, você ser irresponsável. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, se a gente tiver um pouquinho de bateria, 12% de bateria, de força nessa vida, para se empenhar em algo, que a gente faça isso com Jesus e procurar agradar a Ele, nos submeter a Ele, em desenvolver talvez esse nível de relacionamento com Ele. Ele é meu dono. Vamos ficar de pé? Eu quero ler com você só o último texto. Hã? Pode. Chega para mim, Gênesis 11, versículo 1 em diante. Pode apagar a luz. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Gênesis capítulo 11. Do 1 até o 4. Olha esse texto. Tá no telão. Como apaga a luz, fica mais difícil de ler. Olha pro telão. Vamos ler junto. Diz, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali fixaram. Essa região hoje onde é o Iraque. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Sabe, queridos, até aí esse texto, a terra inteira falava um único idioma. Desse dia aí, Deus desceu em Babel e deu confusão, que resultou em vários idiomas, em várias línguas, como nós conhecemos hoje. E esse texto me mostra que aquele povo se reuniu, promovendo unidade, mas com uma motivação errada. E o que eles queriam era, o versículo 4 vai dizer, tornar o nosso nome famoso. Qualquer um de nós aqui dentro, se Deus chegasse e falasse assim, eu vou te dar fama, eu duvido você não querer. Eu vou te dar tanto seguidor no Instagram, que agora você não paga mais almoço. Toda semana na sua casa tem recebido de sapato, de roupa, suplementação alimentar. Você vai ficar famoso, as pessoas vão te pedir conselhos, você vai ter muito dinheiro. Gente, alguém que não ia querer isso de verdade? A gente ia querer naturalmente isso. Qual foi o problema de Babel? É que esse povo somou esforço, se juntou para construir algo, para que o nome desse povo ficasse famoso. Só tem um problema. E a ideia é não fazer algo tão grande que toque até o céu. E chegando no céu, nosso nome vai ficar famoso. E ninguém tira a gente daqui. Traduzindo o texto era isso. Só tem um problema. Deus olhou do céu e falou assim, não vai não. Como é que é? Você não vai não. Sabe de nada. E Deus confundiu todo mundo. E a verdade é que essa história de Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, contrapõe com o reino de Deus. Babel, inclusive, significa Babilônia. Babilônia é a vontade do homem. Reino de Deus é a vontade de Deus. Babel é eu querendo fazer o meu nome promovido. Reino de Deus é o rei do reino querendo fazer o nome do filho dele promovido. Você entendeu que não é sobre nós,
Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Gente, não é a nossa capacidade. Não é. Não é sobre quem somos, é sobre de quem somos. Não é sobre quem somos, é a quem pertencemos. Esse é a grande questão da vida. A grande questão da vida se resume a Deus, sua vontade, seus valores, seu plano, seu propósito. A Deus. Nós estamos perdendo a chance de entrarmos em Deus e procurar o que Ele quer para nós. Nós queremos chegar com um cheque em branco e dizer assim: Deus, assina aí e paga a minha conta. Não funciona assim. Eu queria que a gente gastasse um tempinho de oração, que as crianças descerem, nós vamos encerrar nosso culto. E se eu pudesse te dar alguma direção para a sua oração, ore por senso de pertencimento. Você não tem que dizer para Deus o que você quer. Você tem que ir para Deus e perguntar o que Ele quer. Já pensou se nós começarmos a caminhar como uma igreja que entende que somos um povo que pertencemos a Jesus? Você acha que o orgulho vai achar espaço entre nós? Você acha que a arrogância vai achar espaço entre nós? Pode até existir, mas não fica. Que ambiente permanece orgulhoso se todos nós entendemos que somos irmãos, filhos do mesmo Pai? Por que eu vou me achar mais que você ou você vai se achar mais que eu? Se todos somos comprados pelo mesmo preço, que é o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Queria te convidar a escolher alguém, de preferência alguém que seja mais distante a você, para que nós possamos encerrar essa reunião orando uns com os outros, sem perca de tempo. E humildemente ora com seu irmão sobre isso. Se é preciso você dizer assim: Senhor, me ajuda com o meu irmão, para que a gente entenda que nós temos um dono. Faça isso essa noite. Então não ora sobre você, não pede para você, não. Ajuda o seu irmão, ajuda a sua irmã, para que vocês dois consigam talvez se render a Jesus. A oração dos rendidos, sabe fazer? Eu não sei, vou aprender com você essa noite. Vamos orar juntos. Querido Jesus, obrigado por esse culto. Quantas vezes nós pecamos entrando na tua presença, exigindo de você, pedindo a você, cobrando de você, questionando: Deus, por quê? Deus, o Senhor não está me vendo. Deus, nos perdoa porque fizemos isso. Não somos nossos, entendemos isso essa noite. O Senhor é o nosso dono porque nos criou. O Senhor é o nosso dono porque nos comprou. Somos propriedade sua, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estamos vivendo em função dos nossos sentimentos. Estamos vivendo em função da nossa vontade. O que eu desejo, eu vou lá e eu faço. O que eu desejo, eu realizo. E nós tiramos você da questão. Nós estamos cansados, Senhor. Nós estamos gastando tempo, energia, dinheiro, num loop infinito de nos satisfazer e realizar e satisfazer mais. Só que isso nunca acaba, Senhor. E nós estamos perdidos sem você, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos entregamos a Ti mais uma vez essa noite. Que o Senhor me recebeu, eu estou aqui, Senhor. Pronto para viver de acordo com a entrega que eu fiz anos atrás. A decisão que tomei de pertencer a Ti. De morrer para esse mundo. Morrer para as minhas vontades, Senhor. Senhor, obrigado pelo salário que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu, pelo carro que o Senhor me deu, pela igreja que o Senhor me deu. Obrigado por tudo que o Senhor me deu. E o Senhor não tem obrigação de me dar mais nada.
porque o Senhor me deu o seu filho naquela cruz por mim. E isso eu não tinha condição de resolver, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Me ensina a viver como quem entendeu que agora pertenço a Ti, Senhor. E como Paulo falou, sou um servo Teu, submisso a Ti. E o que faço, o que quero e o que sinto é sobre você, Senhor. Nos levanta como igreja nessa cidade. Não para edificar Babel, Senhor. Não para edificar algo que se pareça conosco e que torne o nome da Recomeçar grande. Isso não, Senhor. Isso não é o Teu reino. Nós não queremos competir com outras igrejas. Queremos cooperar com outras igrejas. Nós não queremos, Senhor, entrar em disputas. Nós queremos servir os nossos irmãos. Levanta-nos com um coração de servo. Servo rendido na Tua presença, Senhor. Que possamos pela manhã, amanhã acordar e dizer assim: bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor quer de mim nesse novo dia? Ao invés de dizermos para Ti o que nós queremos de Ti nesse novo dia, Senhor. Que possamos dizer para vocês: assim seja. Amém para a Sua vontade. E que esse seja o melhor dos relacionamentos. Para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus, a igreja diz. Que você vive uma semana rendido aos pés de Jesus.